Quem é que está comandando a sua vida? Quem é que está comandando a sua vida? Vamos fazer mais bonito? Olha para esse irmão distante que está da tua direita, da tua esquerda, e pergunta para ele: quem é que comanda a sua vida? E você? Eu quero que você responda isso dentro de você. Eu vou perguntar de novo e você vai responder dentro de você. Quem é que comanda a sua vida? E eu quero que você responda dentro de você. E vamos ver se realmente a resposta que você fez para você mesmo está certa. Amém? Hoje à tarde eu estava lendo aqui essa palavra e Deus falou comigo de uma forma muito poderosa. E essa semana foi uma semana de muita peleja, de muita guerra, né, irmãos? Eu fiz um propósito com Deus e essa semana foi uma semana de muito rebuliço, de pessoas que a gente conhece que acabaram partindo com o Senhor. E foi uma semana muito de peleja, de batalha mesmo. E hoje à tarde eu estava falando com Deus acerca de algumas coisas e Deus me levou a essa palavra. E quando eu li essa palavra, que daqui a pouco eu vou dizer aqui para vocês, o Senhor dizia justamente isso, para eu fazer essa pergunta: quem é que está no controle e no comando da nossa vida? E por que eu faço essa pergunta a você nessa noite? Assim como o Senhor palestrou comigo nessa tarde. Porque se nós queremos que Deus, Ele tenha o comando na nossa vida, por que é que nós não damos a Ele literalmente esse comando? Por que é que às vezes nós entregamos o comando na mão de Deus e quando nós achamos que temos que pegar, nós pegamos? Pastora, por que é que você fala isso? Porque todas as vezes que você pegar o comando que você colocou na mão de Deus, você pegar novamente, meu irmão, você está dizendo para Deus que você sabe comandar melhor do que Ele as coisas. Sabia disso? Quando você tira da mão de Deus algo que você colocou na mão dele, você está dizendo para Deus: Deus, agora eu tenho condições de comandar esse negócio. E tem muitas pessoas, irmãos, passando por diversas frustrações. Por quê? Pediu direção de Deus de algo, colocou algo na mão de Deus e depois tirou e não conseguiu resolver e se frustrou. E se você parar para analisar, nós estamos vivendo uma época de muitas frustrações e encontrando muitas pessoas frustradas. E é por isso que eu quero trazer essa palavra nessa noite. Eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta, que eu quero pregar de uma forma bem tranquila. Vou tentar, né? E eu quero que você preste atenção, por exemplo, abra aí no capítulo 14, no verso de número 22, só para você ter uma noção. Olha o que Deus ele diz para os seus discípulos. Um pouco antes, Jesus ele está pregando para a multidão, e o texto diz que ele faz o milagre da multiplicação e alimenta aquela grande multidão. Então ele está se despedindo dessa multidão, porque ele e os seus discípulos, eles precisavam continuar a caminhada deles. Tinha uma outra missão que o esperava. Então olha só o que Deus diz, o que Jesus diz para os seus discípulos, presta atenção. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem dentro do barco e fosse adiante, né? Aí ele diz o quê? Fosse para o lado oeste do lago, enquanto ele despedia a multidão. Então preste atenção uma coisa. A primeira coisa que o Senhor ele nos mostra através desse texto é que ele dá uma ordem aos seus discípulos. Os discípulos que andavam com Jesus, que estavam sempre com o Senhor diz para ele assim: olha, eu vou ficar aqui, mas eu preciso que vocês vão adiantando o serviço, porque a multidão aqui é muito grande. Em outras palavras, tá? A multidão aqui é muito grande e eu preciso me despedir desse povo. Imagina, ele tinha acabado de fazer uma multiplicação, tinha acabado de fazer um grande milagre. Virar as costas para aquele povo ir embora não funcionava. Ele tinha que dar uma atenção para aquele povo, ele tinha que fazer aquele acolhimento e aquela despedida
para aquele povo. Então ele dá uma ordem aos discípulos: vocês entram dentro do barco, então vai na frente que depois eu vou. E o interessante é que Jesus, se você olhar aí na tua Bíblia, ele não só dá uma ordem, como ele dá uma direção para os discípulos. Observa aí no texto, para você ver. Ele fala o quê? Olha, vocês vão para o lado oeste do lago, e eu espero vocês lá. A primeira coisa que eu aprendo através desse texto, que a minha vida e a sua vida, ela precisa estar no comando de Deus. Por quê? Porque Ele sempre vai nos enviar, ou Ele sempre vai nos dar a direção certa, a direção correta. Você está entendendo? O grande problema nosso é que nós não temos paciência para esperar a direção, e muito menos o comando de Deus. Nós vemos o quanto que as pessoas têm dificuldade de ouvir a Deus. É mais fácil para elas buscar alguém, para que esse alguém entregue a mensagem de Deus para ela. Mas deixa eu te dizer algo do céu para o seu coração. Se você precisa de uma direção de Deus, você veio no lugar certo nessa noite, porque hoje você vai sair daqui com uma direção da parte de Deus. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Outra coisa interessante é que nós aprendemos com esse texto. A primeira coisa é o quê? Nós precisamos do comando de Deus e da direção dele. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que o seu tempo, o meu tempo, não é o tempo de Deus. Viu? O seu tempo, o meu tempo não é o tempo de Deus. Você ora hoje e quer receber amanhã a bênção, é ou não é? Não sejamos hipócritas. Eu também sou assim. Tem horas que eu estou falando com Deus, eu falo: Jesus, não tem como dar uma adiantadinha aí, Senhor. E não tem como, meu irmão. Não tem como. Não dá para dar uma acelerada aí nos anjos. Não tem como. Tudo é no tempo dele. E quer ver? Dá uma lida aí no versículo seguinte. Olha só. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele ainda estava ali orando e estava sozinho. Presta atenção. Jesus fala assim: eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Daqui a pouco eu estou lá com vocês, né? Aí está lá os discípulos parados no meio do mar, esperando quem? Esperando Jesus. Só que ele estava esperando Jesus, um Jesus que disse para eles assim: ó, eu vou despedir a multidão. Esse Jesus não falou que ia despedir a multidão, que ia para o monte orar, que ia ficar um tempão lá no monte. Você está entendendo? E quem vai para o monte sabe que a gente entra lá dentro, irmão, tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Quando você está lá dentro, Deus começa a fazer coisas tão tremendas que não dá vontade de sair. Outro dia o Vinícius falou que os jovens fizeram um monte. Ele falou: pastor, meu Deus, que monte era aquele? Não dava vontade de ir embora. Eu falei: é verdade, Vinícius? Meu Deus, pastor, eu voei lá, eu sapateei. Eu falei: eita glória! Você está entendendo? Então imagine só, os discípulos lá esperando quem? Jesus. E Jesus aonde? Orando. Eu imagino os discípulos olhando na hora e falando: meu Deus, cadê Jesus? Cadê o mestre? Nós temos que estar em tal lugar, em tal horário. Meu, cadê Jesus que não vem logo? Aquela coisa toda. E nós precisamos entender uma coisa, irmão, que se Jesus ainda não fez o que você quer, é porque ainda não é o tempo. Você precisa entender que se Jesus ainda não realizou a promessa, se Jesus ainda não realizou a cura, se Jesus ainda não realizou a transformação, se Ele não fez o que você tanto almeja, porque ainda não é o tempo. Espere o tempo de Deus. Mas pastora, por que é que às vezes demora tanto? Porque talvez Ele está trabalhando em algumas coisas dentro do seu coração. E quem sabe se Ele vier agora e trazer agora aquilo que você tanto quer, você ainda não está preparado.
Quantas pessoas, irmãos, que nós presenciamos, que recebe algo às vezes e não valoriza. Queria tanto, aí quando recebe não valoriza. Por quê? Recebeu no tempo errado. Queria, lutou, guerreou tanto, queria tanto, tudo, vai lá e pega, compra, vai e faz e tal, e depois não valoriza. Porque tudo tem o tempo de Deus. E deixa eu te dizer algo de Deus para o seu coração. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor está dizendo para você: ei, está chegando o seu tempo. Eu quero liberar essa palavra ao seu coração. Sabe por quê? Essa palavra vai ter alguns momentos dessa mensagem que vai virar uma chave dentro da tua alma. E você vai entender algumas coisas. Você vai entender porque ainda não desceu. Aí você vai fazer uma aliança com Deus. E daí sim vai descer aquilo que você tanto espera da parte de Deus. Amém, Jesus? Você crê nisso? Então diga: eu recebo em nome de Jesus. A terceira coisa: quando Jesus chega em um ambiente, Ele chega sempre quando a gente menos espera. Presta atenção. Os discípulos estavam esperando Jesus no tempo deles. Só que Jesus veio no tempo dele. Quer ver? Dá uma lida aí no próximo versículo para você ver. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi até lá, andando sobre as águas. Andando sobre o quê? Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados. Em outras traduções diz que eles ficaram com medo. Por que é que eles ficaram com medo? Eles não estavam esperando Jesus vir naquele horário. Primeira coisa. Segunda coisa, eles não estavam esperando Jesus vir andando sobre as águas. Eles esperavam Jesus vindo no barco, remando. Mas presta atenção, por que é que Jesus ele veio exatamente nesse horário? O versículo antes que nós lemos diz que Jesus estava no monte orando. Só que enquanto Jesus estava no monte orando, ele viu que os seus discípulos o barco dos seus discípulos estavam sendo açoitado pelas ondas. Ele viu, ele estava no monte orando, mas ele viu que os discípulos, o barco deles estava naufragando. Ele viu que os discípulos estavam com medo. Ele viu, como diz em Lucas e João, que os discípulos estavam remando contra a tempestade e não estavam conseguindo vencer aquela tempestade. Igreja, você precisa entender uma coisa. Por mais que seja muito difícil, você não pode parar de remar. Por mais que o vento seja contrário, por mais que a onda seja grande, por mais que esteja muito dificultoso, a Bíblia está nos dizendo nessa noite: não pare de remar, não pare de remar, diz o Senhor. Aleluia. Você está pensando que ninguém está vendo você? Eu não estou te vendo. Eu não estou vendo a sua dificuldade. Pessoas que rodeiam a sua casa não estão vendo a sua dificuldade. Mas existe um Deus que está observando tudo, está vendo a sua dificuldade de remar. Só que Ele nunca chega quando você quer que Ele chegue. Sabe quando é que Jesus vai chegar, meu irmão? Quando você estiver dizendo assim: Deus, eu não aguento mais. Não, pai, olha, está muito difícil. Sabe quando é que Ele vai chegar? Quando as suas forças estiverem acabando. Quando você estiver quase largando as bets, como diz lá fora. Nessa hora Ele vai chegar. Mas pastora, por que é que Ele vai chegar nessa hora? Sabe por quê? Porque enquanto você tiver força, você vai estar fazendo do teu jeito. Enquanto você tiver fôlego, enquanto você tiver saúde,
Enquanto você tiver sanidade mental, você vai querer fazer tudo do seu jeito. Mas quando você entender que você não é nada, que você não é ninguém, e que esse gigante é muito grande, e que você sozinha não vai conseguir vencer, aí você vai querer gritar por socorro. Por socorro. O texto diz que quando Jesus ele vem andando sobre as águas, os discípulos ficam com medo. É ou não é? Pedro fica assustadíssimo. Ele diz: Jesus, é o Senhor? Ele diz: sim, Pedro, sou eu, não temas. Só que Pedro estava com medo. Pedro ele queria uma prova. Eu estava lendo um pouquinho hoje sobre o medo. É muito interessante, porque a pessoa, quando ela está com medo, sabe quais são os sintomas do medo? Sequidão na boca, a mão começa a suar muito, tremor no corpo. Tem uns que dá palpitação no coração, fica acelerado. Então imagine como Pedro estava. Meu Deus, quem que é? Será que é Jesus? Só que presta atenção, porque o medo, ele cega a gente. Ele cega. O medo, ele tira a nossa fé. O medo faz você crer que você não vai conseguir. O medo, ele te neutraliza. Só que presta atenção, é que quando Pedro estava com medo, ele disse: Jesus, é o Senhor? Ele disse: sim, Pedro, sou eu. Não creia, não temas. Jesus ele libera uma palavra, pastor Tiago, que vem de encontro ao coração de Pedro e dá um ânimo nele. Opa, é Jesus. Mas ao mesmo tempo ele fica com uma dúvida. Não, se tu és mesmo Jesus, permita que eu vá até você. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Dentre aqueles que estavam no barco, somente um teve coragem de falar com o fantasma. Somente um teve coragem de dizer: tu és Jesus, por mais que ele estava com sintomas de medo. Somente um teve coragem de dizer assim: então permita que eu vá até você. Isso aqui é muito interessante, irmão. Você sabe por quê? Porque você vê o Pedro tendo a coragem de colocar os pés sobre as águas e dar alguns passos. Ele conseguiu dar alguns passos. Eu imagino que ele estava dentro do barco, assustado de ver aquela cena, de não só um, mas agora 2 homens andando sobre as águas. Imagina o pessoal ali assistindo e dizendo: esse Pedro é louco. Esse Pedro, ele era louco, mas ele foi. Ele estava com sintomas de medo, mas ele deu o primeiro passo. Sabe o que é isso, queridos? O medo tem feito pessoas fechar as portas dos seus comércios. O medo tem feito pessoas engavetar projetos, planos, sonhos. O medo tem feito pessoas retroceder, pessoas voltar atrás. Mas escuta aqui uma coisa: você pode ter sintomas de medo, mas você não pode ser covarde. Por que é, pastora? Por quê? Porque quem é que falou para Pedro: Pedro, então vem? Foi Jesus. E eu quero liberar uma palavra profética para você aqui nessa noite. Se você tem um projeto, meu irmão, se você tem um sonho, pastor, o meu sonho é de ter a minha empresa, é de empreender, pastor, nem que seja começar lá dentro da minha casa, é o meu sonho. A partir de hoje, faça, sabe por quê? Escuta o que eu vou lhe dizer, meu irmão, esse sonho não nasceu no teu coração em vão. Essa sede que você tem de realizar algo, de comprar uma casa, eu não sei qual é o seu sonho, eu estou chutando algumas coisas aqui. Não foi em vão. Foi Deus que começou a aquecer o teu coração, e Ele está dizendo para você: vem, Pedro, vem.
Vim. Só que presta atenção. Eu vou deixar minha cola de lado. Presta atenção. Porque Pedro, você vai ver na história, que ele dá alguns passos, depois ele afunda, né? E muita gente mete o pau no Pedro. Porque Pedro não teve fé e afundou. Porque Pedro não olhou para Jesus e afundou. Mas Pedro teve coragem. E você? Pedro pelo menos teve coragem. Teve coragem. E você? Sabe qual que é o problema da igreja, irmão? Ninguém quer fazer nada. Quando um se levanta, ele quer tacar pedra. Ninguém se coloca na brecha. Ninguém puxa a fila. Aí aquele que puxa a fila, irmão, as costas dele estão toda retalhada de tanta palavra. Lá na tua casa ninguém puxa a fila, mas é você abrir a boca, você vira um Pedro. Te arrebentam. Imagina os discípulos. Meu Deus, eu falei, esse cara é louco, olha aí, agora vai morrer aí, ó. Mas ninguém teve a coragem que Pedro teve. Agora eu vou te dizer o porquê que Pedro afundou. E eu li hoje um estudo científico que falava sobre isso, acerca do medo. Quando é que o medo ele entra no nosso coração? Quando nós pisamos em um ambiente, ou quando nós vamos fazer alguma coisa que nós não temos conhecimento. Tudo que você for fazer e você não tem conhecimento daquilo que você vai estar fazendo, te gera um medo muito grande. Te gera um medo muito grande. E aqui eu quero liberar uma palavra para a igreja. Quando o seu pastor, ou se você está nos visitando, até mesmo o seu pastor, a igreja em geral, quando o seu líder disser assim: olha, lidera os jovens, Deus falou meu coração, faça igual Pedro, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Mas dê esses passos diferente do que Pedro fez. E eu vou te explicar o porquê. Sabe por que Pedro afundou? Porque Pedro, ele entendia muito bem de pescaria. Ele entendia, pastora Marcela, ele sempre estava pescando. Com certeza, passou por diversas tempestades. Ele conhecia sobre a força do vento, a força das ondas. Mas quando ele coloca os pés lá no meio daquelas águas, o texto diz que as ondas começam a açoitar o seu corpo. O vento começa a soprar de uma forma violenta na vida de Pedro. E aí sim ele teve medo. Presta atenção. Você acha que você conhece muito, mas você não conhece nada. Você acha que você sabe muito, mas você não sabe nada. Na profissão que você está, você acha que você já domina? Existe alguém que sabe muito mais do que você. Se chama Jesus de Nazaré. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas não têm o temor de Deus, não têm a essência de Cristo. Presta atenção, quando Pedro ele coloca os seus pés ali, o medo entrou porque ele sentiu que literalmente ele estava em um território que ele não conhecia nada. Nada. Ele achava que ele conhecia alguma coisa, mas ele não conhecia nada. Então o medo entra e ele afunda. E o que é que ele faz? Socorro! Mestre, socorro! Sabe o que é isso? Ele pede ajuda. Ele pede ajuda. Agora tem pessoas, irmãos, que ele está afundando.
porque que achou que conhecia o caminho que ele estava traçando. Tem pessoas que estão afundando, porque ele achou que a decisão que ele tomou era a decisão certa, e mesmo afundando, não pede ajuda. Não pede ajuda. Agora você sabe por que Pedro não morreu? Porque quem chamou Pedro foi Jesus. Pedro não conhecia o território onde ele estava pisando, mas quando foi Jesus que chamou ele, Pedro foi recolhido de novo. Sabe o que é isso, irmão? Na obra de Deus é assim. A obra de Deus, nós pisamos em um território que nós não conhecemos. Isso aqui nos traz conhecimento. Experiência nos traz maturidade. E sabe por que nós não afundamos? Porque quem nos chamou foi Jesus. Ou melhor, sabe por que nós não morremos? Porque quem nos chamou foi Jesus. A gente até pode afundar um pouquinho, engolir uns litros de água, mas a gente sabe pedir socorro. É ou não é, igreja? E Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: aquilo que queima o teu coração foi o Senhor que te deu. Quando eu estava hoje à tarde, irmão, eu fiz um propósito essa semana e meu estômago atacou. Meu Deus, é uma luta. E uma luta. E eu não queria interromper o meu propósito, que eu sabia que era um ataque do adversário. E comecei umas dor nas costas. Eu falei: está repreendido, Senhor. Outro dia você já usou um vaso, estava curando meus rins. Eu falei: não aceito esse trem não, está repreendido. E hoje à tarde eu estava ali sentado e começou a me dar umas agulhadas nas minhas costas. E eu continuando lendo aquele conteúdo acerca do medo, e o Senhor dizia ao meu coração, para dizer para algumas pessoas aqui nessa noite: não desista dos seus sonhos. Em nome de Jesus, não desista. Não desista dos seus projetos. Eu não sei o que queima aqui no teu coração, mas Deus sabe. E deixa eu te dizer, se está queimando no seu coração, é porque quem está queimando é Ele. E o Senhor está dizendo: vem, Pedro. Ah, pastora, mas vamos falar. Deixa falar. Deixa falar. Deixa dizer. Você pensa que não falaram? Pedro é louco. Pedro não faz isso. Pedro não faz isso, Pedro. Vocês não fizeram isso? Não, meu irmão. A Bíblia não conta. A gente sabe como é que funciona o povo. Mas ele estava debaixo de uma palavra de Deus, de Jesus. E o Senhor está liberando hoje uma palavra para você. Dá o primeiro passo. O Senhor está dizendo hoje para você: dá o primeiro passo. Pastora, mas nós estamos em pandemia. Meu querido, você não está entendendo ainda? Dá o primeiro passo. Pastora, mas dá o primeiro passo. E outra coisa, por mais que você conheça toda a área, toda essa área que você quer trabalhar, Deus em primeiro lugar. Porque nós estamos vivendo uma geração em que tem pessoas formadas e que estão desempregadas. Tem conhecimento, mas não tem intimidade com Deus, e as portas se fecham. Deus está dizendo para você aqui: não coloca o seu conhecimento. Eu não sei porque eu estou batendo essa tecla, mas não coloca o seu conhecimento acima de todas as coisas. Coloca Deus acima de todas as coisas. Deus. Não, mas eu sou boa nisso. Não, eu sou boa porque Deus me capacita. Não, mas eu pinto bem. Não, eu sou o cara da cidade. Não, você não é o cara. É Deus que te capacita. Você trabalha e Deus te honra. Você trabalha e Deus te honra. Você trabalha e Deus te honra. Não, eu sou o melhor construtor dessa cidade, querido. Você pode ser o melhor, mas se você não tiver Deus na frente, as portas não se abrem.
Você pode ser o melhor, mas se você não tiver vida com Deus, o dinheiro entra aqui e sai aqui, e você não vai ter nada na vida. Porque Deus, queridos, olha, nós estamos vivendo uma experiência tão tremenda. Nós estamos construindo a nossa casa, e a empresa que está construindo a nossa casa, eles não são evangélicos não, são ímpios. Mas pastor Tiago, eles são de uma integridade fora do comum. Eles te falam uma palavra, pastor, coisa mais linda do mundo, e eles se viram nos 30 para cumprir aquela palavra. E eu sou muito observador, irmão, e eu comecei a observar aquele pessoal. Aí eu vi que tanto o pai quanto o filho têm o mesmo caráter. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu fiquei admirada, sabe por quê? Porque já tivemos experiências de pessoas cristãs, de fazer coisas terríveis já com a gente. Cristão, você está entendendo? Então, meu irmão, você quer prosperar em todas as áreas da sua vida? Seja fiel ao Senhor, viva de acordo com esta palavra. Honre o teu Cristo lá na faculdade, honre o teu Jesus aonde você passar, com os seus clientes, com o seu patrão. Honre. Sabe por quê? Porque tem muita gente afundando, meu irmão, e colocando a culpa em um monte de gente. Tem um monte de pessoas, irmãos, que estão perecendo e a culpa é do outro, ele nunca assume a culpa. Se Jesus foi lá e estendeu a mão para Pedro, foi porque ele disse: vem, Pedro. Em outras palavras, o negócio é comigo, eu falei para você vir. Então, meu irmão, se Deus mandou, está mandado, pronto, acabou. Se Deus falou com você, está falado, pronto, acabou. Se Deus ordenou, está ordenado, pronto e acabou. Acabou. Você precisa acreditar em você mesmo. Se Pedro tivesse acreditado na palavra que foi liberada e nele mesmo, ele teria juntado a palavra que foi liberada e o conhecimento que ele tinha de mar, e teria andado tranquilamente, pastora Marcela. Mas ele teve medo. E nessa noite eu quero fazer uma oração aqui. Eu quero mandar embora esse espírito do medo. Eu quero mandar embora da sua vida. A partir de hoje, se o teu coração estiver aberto, você vai receber essa palavra. A partir de hoje, você não terá mais medo. Quando Deus falar com você, você vai fazer. Eu orei para uma mulher uma vez. Obrigado, Tati. Eu orei para uma mulher. Foi uma experiência surreal. Ela tinha parecia uma bugra assim. Ela tinha uma expressão de uma pessoa assim, bugra. E ela, baixinha assim, bem querida, ela veio, conversou comigo, uma simpatia. E daí ela falou assim para mim assim: a senhora pode orar por mim? Eu falei: claro. A senhora quer que eu ore por quê? Ela falou assim: eu tenho muito medo. Eu falei: sério? Ai, pastora, muito medo, eu tenho medo de tudo, e não sei o que. Na época eu era missionária ainda. Eu tenho medo, e falou que tinha medo de tudo. Mas desde quando? Desde a minha infância eu sou assim, tenho medo, meu Deus. Aí tá, irmãos. E ela falava assim, muito angustiada daquele medo. Eu peguei e coloquei a mão na cabeça dela, e eu falo isso debaixo do temor de Deus, aqui nesse altar. Eu disse assim: medo. Aí eu senti de falar a segunda vez: medo, em nome de Jesus, medo. Quando eu falei isso, irmão, a mulher, mas eu levei um susto, porque eu não esperava aquilo. Quando aquele demônio manifesta, na hora, é protocolo, como diz o outro, né? Mão para trás. Eu disse: mão para trás. Aquela mulher toda desfigurada, ela olhou para mim e ela disse assim: eu não vou sair da casa dela.
eu não vou sair da vida dela, porque até hoje eu prendi ela no medo, não é agora que eu vou soltar. Eu falei, então agora você vai soltar, porque foi Jesus que te viu aqui. E essa mulher pediu socorro. Você está entendendo quando pede socorro? Eu falei, pega toda a tua bagagem e sai da vida dessa mulher, em nome de Jesus. E pá! A mulher aceitou a Jesus. A mulher se batizou. Pastor Tiago, toda a família dela se converteu. A irmã se converteu. Lá do Jardim Manaus, pastora Marcela. A família toda se converteu. Deus fez um rebuliço tão grande naquela família. A mulher tinha um sonho de montar um salão de beleza, mas tinha medo e nunca colocou em prática, ficava trabalhando para os outros. Depois que Deus fez a obra na vida dela, ela com todo aquele talento, pastor Tiago, ela falou assim, não vou mais trabalhar para ninguém não, vou trabalhar para mim, agora eu vou ser a patroa. Deus honrou a vida dela. Vou liberar mais uma palavra aqui, porque eu senti de Deus. Quem sabe você trabalha para alguém, e o talento que você tem já era para você ser patrão, mas esse teu medo, não deixa. O teu medo, esse medo que está no teu coração, faz você ainda continuar sendo empregado. Não tem problema de ser empregado, não tem problema. Mas o talento que você tem é de ser patrão. E Deus está dizendo hoje, ó, coloque esse medo por terra e vem, Pedro. Vem, Pedro. Coloca por terra hoje esse medo, aquilo que te prende, aquilo que te algema, e Deus vai fazer a obra. Você crê nisso? Então se coloque em pé. Quem é que comanda a sua vida? É Deus? Tem certeza? Então, vem, Pedro. Eu quero que você coloque a mão no seu peito. E eu quero que você feche os seus olhos. Qual é o projeto do seu coração? Qual é o sonho que você tem? O que é que você tanto almeja? E qual é o medo que impede você de receber? Qual é o medo que está impedindo você de empreender? Qual é o medo que está impedindo você de crescer? Elebachore calabaia, delecamandore rácia, decamandúria sebidácia. Pastor, eu quero muito, é algo que está no meu coração, mas eu tenho medo porque é uma área que ainda eu não conheço. Mas você está queimando no teu coração, porque Deus está dizendo, vem, Pedro, porque eu vou te dar conhecimento. Lebai abandorécia, e hoje esse espírito do medo, ele vai sair da sua alma, das suas emoções, ele vai sair da sua casa, ele vai sair da sua geração. Apresente a Deus aí o seu projeto. São muitos, pastora, mas apresente. Mas não esquece de apresentar o medo. E faça como Pedro, pede socorro. Diga para ele nessa noite, Pai, me socorre. Delebácia, nerabassuri calabaia, xelemandore calabai, elebachuri calabácia, mandorabandore rácia. Espírito Santo, vai passeando aqui nessa igreja. Espírito Santo, decamandore rácia, vai passeando aqui, Pai. Tem pessoas aqui de talento, mas o medo, Senhor, o medo só está fazendo ele afundar.
Espírito Santo, tem pessoas aqui, Pai, que tem projetos, tem pessoas aqui, Pai, que tem sonhos, mas o medo está fazendo ele afundar. E nessa noite a palavra foi liberada. Vem, Pedro, Espírito Santo de Deus vai visitando corações aqui nessa noite. Isso, visita, Espírito Santo, visita. Aonde está o medo, Senhor? Aonde está escondido esse medo? Quem sabe a insegurança, Senhor. Visita, Pai, os corações e vai arrancando esse medo. Arranca esse medo. Todo medo, em o nome de Jesus Cristo. Todo medo, em nome de Jesus. Vai visitando o Senhor nessa noite. Vai arrancando. Vai arrancando o Senhor. Vai arrancando. Isso, Senhor. Isso, Espírito Santo. Vai quebrando, Pai, todo medo. Vai quebrando, Senhor, todo medo. Vai quebrando, Pai, todas as correntes que prende esse homem, essa mulher, que aprisiona ele nesse medo. E a partir de hoje, Pai, dê para ele coragem. Coragem, Senhor. Coragem, Pai, de fazer aquilo que o Senhor tem queimado no coração dele. Em o nome de Jesus. E é na autoridade do nome de Jesus que todo espírito do medo que está sobre essas vidas, Pai, batam em retirada em nome de Jesus. Batam em retirada. Saia desse coração, saia da mente, saia da alma, saia da casa, saia da família, saia da vida dos filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Pegou essa palavra? Quem é que comanda a sua vida? Então não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero aproveitar essa palavra para saber se alguém que ouviu essa palavra está afastado do caminho do Senhor e hoje queira voltar. Pastor, eu tinha medo de voltar para Jesus, mas essa palavra falou comigo, eu vou voltar hoje. Tem alguém? Eu quero orar pela sua vida. Ou você ainda não aceitou a Jesus, não fez um compromisso com Deus, eu quero orar por você. Tem alguém? Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Cristo. Decida-se hoje. Tem? Se tem alguém, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui hoje, isso. Vamos aplaudir a Deus. Olha lá, coisa linda. Olha aí, que coisa linda. Que maravilha. Coisa linda. Pastor Antônio, traz o rapaz para cá. Olha aí. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Isso. Vem para cá, meu querido. Traz os varões para cá. Mas alguém quer decidir hoje? Ouviu essa palavra? Quem sabe você está afastado do caminho do Senhor. Ou talvez você queira hoje aceitar a Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Não saia aqui hoje sem tomar essa decisão. Tem alguém? Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso. Tu és tremendo. Tu és bendito. E nós vamos orar por essas vidas. Vamos orar pela vida deles? São vidas que hoje está fazendo uma nova aliança com o Senhor. E está tendo festa no céu. Elebashuri calabaia. Derabassore calabácia. Elebasubria. Mais alguém quer decidir? Eu vou orar por essas vidas. Se tiver mais alguém, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui confessar a Cristo
como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Isso. Estenda as mãos, igreja, para cá. Deus. Coisa linda, Jesus. Coisa linda, Jesus. Que coisa linda, Pai. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Que coisa linda, Jesus. E o amor? Pois o amor não se compra. Ei. Nem se merece. O amor se ganha. E de graça o recebe. Eu quero. E eu quero conhecer Que presença gostosa, Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Oh, meu Deus! Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo. Vai embora, medo! Bota em retirada, medo! Em o nome de Jesus, Deus, envia os seus anjos de guerra aqui nessa noite. E todo espírito de medo vai embora desta igreja. Vai embora! Vai embora! Vai embora! E aqueles que estão nos assistindo, Deus, aqueles que estão nos ouvindo, que todo medo saia da casa deles, que todo medo saia da família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Está aqui nessa noite. Coisa linda. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Pai do Senhor, querido, Deus abençoe. Mais uma vez, igreja, ó. Yeshua. Cante, cante. Cante para se ouvir lá no céu, cante. Levante as suas mãos e adore a Jesus. Yeshua.
presença, Deus. Yeshua. Olha o Espírito de Deus passeando aqui. Ai, meu Deus, coisa linda. Toca mesmo, Espírito Santo. Toca, toca, toca. Toca, Espírito Santo. Ai, toca, 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 toca. Toca. Toca com a tua unção, toca. Ai. Escuta. Ei, essa adoração tá chegando lá no céu, viu? Eu sinto, ó. Então vamos fazer bem bonito assim, ó. Assim, ó. Escuta assim, ó. Olha que lindo, ó. Deus está recebendo essa adoração aí, ó. Yeshua.